4 horas, mais 25 minutos, de volta aqui com o Bandeirantes Acontece, já na ponta da linha, o nosso convidado, o Alexandre Espírito Santo, economista da Órama e professor do IBMEC do Rio de Janeiro. Como vai, Alexandre? Seja muito bem-vindo. Estou aqui com vocês. O Alexandre, a gente vem registrando aqui, né, a queda do dólar, caindo aí pelo 7º dia seguido e chegou aqui, né, a 4,80. Além de, né, claro, fazer a pergunta óbvia se é hora de comprar, de vender, essa situação toda, mas o que isso mexe de fato com a vida do brasileiro, hein, Alexandre? Mexe de diversas formas, né, de forma até positiva, porque de alguma maneira a taxa de câmbio ela é um preço. É um dos preços mais importantes, se não o mais importante da economia. E, como eu mencionei, ela pode e muitas vezes afeta para o bem ou para o mal a inflação. Então, quando a taxa de câmbio sobe, normalmente isso afeta para pior a inflação, porque os produtos importados ficam mais caros, os custos aumentam, e isso é repassado para o preço final, elevando a inflação. Quando, todavia, a taxa de câmbio cai, como está acontecendo agora, né, ao longo desse início de ano, isso pode ser positivo para a inflação, pelo menos a médio prazo, essa é a minha expectativa. Objetivamente, o que está acontecendo nesse momento é uma oferta muito grande de dólares, os investidores estrangeiros estão entrando no nosso país, o preço das commodities vem subindo, inclusive por conta da guerra. O Brasil é um produtor de commodities, então juntam as duas coisas, os investidores interessados em aproveitarem as oportunidades no nosso país, tanto na Bolsa e principalmente com a taxa de juros que está muito elevada, e também por conta do comércio, que acaba sendo favorecido em função do preço das commodities em alta. Alexandre, a gente sabe que o dinheiro, além de ser o meio de troca, né, ele é também mercadoria, né? Portanto, ele está sujeito à lei de oferta e procura. Então, lógico, se o real está se valorizando é porque tem muita procura pelo real. O que exatamente tem provocado essa procura? Se é só juro alto aqui? E mais, isso deve se sustentar por quanto tempo, essa procura pelo real? Por causa de commodities, por causa do juro mais alto aqui? Mas é algo que pode atravessar o ano? Bom, vamos lá. A pergunta é bem pertinente e acho que a gente tem que dividir. Primeiro ponto, você corretamente colocou, o país hoje tem uma taxa de juros que é uma das mais altas do mundo. Tirando as exceções, como por exemplo, está acontecendo na Rússia, né? Ela está vivendo uma guerra, está envolvida numa guerra, o Banco Central da Rússia subiu o juro, o Banco Central da Argentina também tem uma taxa de juros muito alta, mas são países que, nesse momento, enfrentam contextos muito específicos. No caso brasileiro, né, o Banco Central do Brasil ele precisou subir a taxa de juros desde o ano passado para enfrentar uma onda inflacionária que nos acometia. A inflação está rodando aí em torno de 10,5%. Hoje mesmo o Banco Central publicou o relatório trimestral de inflação, elevando ele próprio a projeção de inflação desse ano para em torno de 7%, que está acima da meta. Seria novamente um ano onde não entregaríamos a meta. Então, o Banco Central está fazendo seu dever de casa, subindo a taxa de juros. Quando a taxa de juros de um país está muito elevada, e esse país ele tem confiança dos investidores internacionais, isso acaba atraindo que muitos dos investidores que estão buscando oportunidade de melhor rendimento, que eles venham para esse país para se aproveitar do diferencial entre o juro doméstico e o juro internacional. Então, se a gente tiver com uma taxa de juros caminhando para próximo de 13, nossa projeção aqui é 12,75, e o juro nos Estados Unidos está subindo em conta a gota, né, porque teve uma pequena alta na semana passada, né, de 0,25, a gente está falando de um diferencial de taxa de juros acima de 10%
em relação ao principal juro de referência, que é o juro americano. Isso atrai os investidores, não é? Eles vendem dólares para comprar o real para poder aplicar na nossa taxa de juros. E eles ganham a diferença. Está havendo uma avalanche de dólares nesse sentido. Além disso, está entrando dinheiro para a nossa Bolsa, né? No ano passado, a Bolsa Brasileira foi uma das piores desempenhos no mundo, a segunda ou a terceira pior, e ela ficou relativamente barata, descontada, enquanto lá fora as bolsas subiam como se não houvesse amanhã. Nesse momento, como tem muito ganho no mercado acionário no mundo, os investidores estão vendendo ações nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido, porque a política monetária está mudando e se aproveitando, né, desse desconto em relação ao mundo que nós estamos, né, desde o final do ano passado, para comprar ações de empresas brasileiras. Nesse sentido, a gente pode dizer aí que já entraram mais de 12, 13 bilhões de dólares só nesse iniciozinho de ano, né? Dá aí alguma coisa em torno de 80 bilhões de reais, que é mais dinheiro do que entrou todo o ano passado só nesses 3 primeiros meses. Então, isso está ajudando muito a essa oferta de dólares, né, que a gente tem observado, fazendo com que a taxa hoje batesse aí em 4,80. Alexandre, para finalizar da minha parte, fazer 2 perguntas aqui. A primeira é se os próximos movimentos do Banco Central dos Estados Unidos, eles já fizeram uma elevação, mas deram sinais de que vão continuar elevando a taxa de juros lá. Pouquinho tal, mas vão elevar a taxa de juros. Então a primeira pergunta é se isso pode mudar essa tendência do dólar aqui no Brasil. Se pode haver mais procura por dólar em razão dessa elevação de taxa de juros lá. E a segunda, aproveitando o seu conhecimento em economia, o seu vasto conhecimento, como a nossa inflação não é por demanda, a demanda continua fraca, essa política do Banco Central de elevar juros é suficiente para deter a inflação aqui? Bom, vamos lá, são ótimas perguntas. Respondendo a primeira, o Banco Central americano ele fez um movimento tímido, né, de um aumento de 25 pontos base na semana passada. A inflação nos Estados Unidos está muitíssimo elevada, né? A inflação nos Estados Unidos está da época que eu entrei na faculdade, há mais de 40 anos atrás, né? Está rodando a 8%, isso é uma inflação extremamente elevada para o padrão da economia americana, que aceita uma inflação em torno de 2%. Nesse sentido, o Fed precisa efetivamente subir a taxa de juros. A nossa expectativa é que ele vai continuar subindo ao longo do ano, porém não na intensidade que eventualmente ele deveria. E por quê? Porque como a gente está vivendo num ambiente, né, global, né, de conflito, né, tem uma guerra, infelizmente, isso pode eventualmente fazer com que a economia americana, no mundo inteiro, desaqueça, e se ele subir o juro, isso seria ainda pior, não é? Porque você começa a ter aquele espectro de uma recessão, isso não seria positivo. Então, a minha percepção é que o Banco Central ele vai de conta a gota ao longo do ano, ele vai continuar subindo, e provavelmente ele tem mais 6 reuniões até o fim do ano, e ele vai subir 25 bases, né, 25 pontos base, para alguma coisa ali próximo de 2% ao ano. Isso, respondendo objetivamente sua pergunta, não inviabilizaria, não interromperia esse processo que a gente está observando. A sua outra pergunta, que me parece também muito apropriada, é que você tem razão, a nossa inflação não é de demanda. A gente está vivendo uma inflação que tem 2 grandes componentes, um choque de commodities, especialmente de petróleo, por conta da guerra, e isso acaba reverberando para a economia como um todo, porque o preço do combustível, a Petrobras fez aquela alta enorme há 2 semanas atrás, tanto nos combustíveis, gasolina
e também no óleo diesel, também está batendo no preço do querosene de aviação. A inflação sobe, portanto, por um choque de preços. E também não podemos deixar de explicar aqui para os que nos ouvem que tem também uma componente inercial, porque o país tem uma história, uma memória inflacionária, e os contratos eles são indexados pela inflação passada. O problema é que o instrumento clássico para você combater um processo inflacionário agudo é a elevação da taxa de juros. Todavia, quando a inflação é de demanda, que não é o caso. Então, o Banco Central está numa encruzilhada. Ele sobe o juro para tentar entregar a inflação dentro da meta, que é o seu objetivo, é para isso que o Conselho Monetário Nacional determina, ele precisa fazer com que a inflação caiba dentro de um intervalo naquele período de um ano, mas ao mesmo tempo ele pode estar, como eu falo aqui sempre com os meus alunos, dando remédio além daquilo que é necessário. Como é que você mata um elefante dando remédio de barata? Você não consegue espirrando, você vai ter que trancar o elefante dentro de uma sala e despejar toneladas de remédio para asfixiar o elefante. Esse é o grande problema. Subir demais o juro pode, eventualmente, essa é uma das minhas preocupações, você acabar inibindo esse retorno que, em tese, a economia brasileira estaria se preparando esse ano, à medida em que a pandemia, felizmente, está entrando em algo mais administrável, uma endemia, e voltamos a uma vida normal. Então, era provável que os serviços voltassem gradativamente, o serviço tem muito peso no no PIB, e isso acaba sendo interrompido. Se a taxa de juros sobe muito, você inibe o consumo. Então, é uma situação realmente bem complexa que o nosso Banco Central está vivendo, porém, eu acho que está chegando o momento dele encerrar esse ciclo de alta na Selic. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o economista da Orama, professor do IBMEC, o Alexandre Espírito Santo. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.